Graça e paz, todos estão bem? Espero que sim. Para mim é sempre uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar, poder falar entre nós sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar aqui falando, tecendo um comentário simples sobre Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Pois é, e como Deus nos surpreende, a mim pelo menos, porque primeiro Ele fala comigo, Ele me ensina, eu tenho aprendido tanto a cada capítulo, olhando as entrelinhas, detalhes que às vezes passaram desapercebidos por mim e por você. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer algo que dificilmente eu faço aqui. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faz o favor, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, comenta, interage, curte. Por favor, se você puder, faça isso, tá certo? Porque o nosso intuito é apenas alcançar o maior número de pessoas possíveis através da palavra de Deus. E o seu comentário lá é muito importante, tá bom? Nós não buscamos divergir, mas queremos sempre convergir e aprender sempre. Os comentários servem para isso. Então vamos lá. Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Nós vimos aqui alguns cenários nesse texto de Mateus. Os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 16, o Senhor nos mostra coisas ali incríveis sobre a sua palavra. Primeiro, que ele fala que o reino de Deus é comparado, ele compara o reino de Deus como o empresário, dono de uma vinha. Então, que sai de madrugada e sai à procura de trabalhadores para a sua vinha. E encontrando alguns que estavam ali ociosos, ele combina com aqueles, Combina qual seria a paga pelo seu trabalho, por aquele dia de trabalho. Historicamente, para os israelenses, o trabalho é algo que exalta o homem. Então, todo trabalho duro, toda conquista através do trabalho é muito valorizada. Então, naquela época, o salário chamado denário era concernente a um dia de trabalho. E o que foi acertado com aqueles trabalhadores do primeiro encontro foi exatamente isso, que eles receberiam um denário pelo seu trabalho. Mas ainda não era suficiente. O dono da vinha precisava de mais trabalhadores. E ele, ao longo do dia, continuou procurando mais trabalhadores para a sua seara. E assim foi, do versículo 1 até o versículo 4, o reino de Deus é comparado a uma vinha, onde precisa-se de trabalhadores. Assim, o segundo cenário que nós podemos ver, do verso 5 até o verso 8, a gente pode observar que ocorre ali a questão da justiça sobre o que se recebe. E mais uma vez nós vamos ver ali um texto que remete a Mateus 19, no verso 30. O que é que fala? Fala sobre os últimos que serão os primeiros. O dono da vinha, ele chama o seu administrador e pede que ele então convoque os trabalhadores. Chegou no final do dia, o dono da vinha, durante o decorrer do dia, ele encontrou vários personagens. Alguns que estavam lá ociosos, sem ter o que fazer, outros que estavam lá porque até estavam querendo trabalhar, mas ninguém tinha contratado eles. O dono da vinha, pois vão lá para minha vinha, tem muito trabalho, tem muita coisa a ser feita. Parece muito com o reino de Deus, não é? Pois é. Então, nesse segundo momento, sobre a justiça do que se recebe, o administrador, então, daquela vinha, a mandado do proprietário, chamou os trabalhadores. Mas existe um porém aí. O dono da vinha, ele pediu que o administrador começasse pelos últimos contratados. E aí tá o porém, começou uma grande polêmica aí, Porque os primeiros começaram a perceber que os últimos estavam recebendo o mesmo valor
que tinha sido combinado com os primeiros. Aí vem o terceiro cenário, vem o terceiro cenário na minha concepção. Do versículo 9 até o versículo 12, começa uma murmuração entre eles, porque eles começam a questionar, como pode ser isso? Nós estávamos aqui o dia inteiro trabalhando e eles chegaram aqui há pouco e vão receber o mesmo que a gente? É complicado, né? Do verso 13 até o verso 15, nós vamos ver o quarto e último cenário. Mais uma vez, eles continuam a se questionar que eles não estavam entendendo porque trabalharam muito mais que os últimos, que trabalharam apenas aproximadamente 1 hora ou 2 horas de trabalho e receberam 1 denário também pelo seu trabalho. Nesse cenário, que é o quarto, a gente vê o questionamento, né, de todos eles, questionando o proprietário. Exatamente isso. Mas a resposta do dono da vinha foi muito precisa, foi um corte certeiro e preciso. Ele respondeu, olha, vocês não têm do que reclamar, vocês não podem questionar, sabe por quê? Porque eu prometi algo para vocês, eu garanti algo para vocês e cumpri, que foi o salário, 1 denário, que na cultura romana, inclusive, até os soldados romanos também recebiam dessa forma, seria um salário diário concernente a 1 denário. Então, ele combinou isso com os primeiros trabalhadores, confirmou isso, o contrato foi esse e ele cumpriu com o contrato. Mas o questionamento é porque os últimos trabalharam menos. E aí o dono da vinha, ele disse o seguinte, olha só, eu não posso fazer o que eu quero com um bem que é meu, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo distinção, eu não estou fazendo acepção, eu não estou tratando com privilégio, muito pelo contrário. Eu estou aqui abençoando. Então, nesse último momento aí, a gente percebe uma lição extraordinária que só pode vir do Pai das Luzes. Deus, ele mostra a sua graça e generosidade na direção daqueles a quem ele chama, tratando-os de igual modo, dando a paga de igual modo para aqueles que se dispõem. Porque, na verdade, o que a gente vê é sobre a disposição. Aqueles que se dispuseram a fazer a obra da vinha daquele que havia necessidade. Então, meu irmão, minha irmã, olha só, que nós tenhamos aprendido um pouquinho nesses 4 cenários aí de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. No fim, o que nós podemos ver foi um Deus generoso e derramando a sua graça. E assim seja sobre minha vida e assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe. Fica aqui o meu abraço e não esquece, tá? Vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem para quem você puder. E vai lá nos comentários e comenta o que você achou ou o que você entendeu. Lê o texto depois, comenta direitinho e a gente cresce junto. Porque a maior beleza do Evangelho é nós crescermos juntos. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Deus te abençoe e até a próxima. Shalom!